Muitos pais, líderes, perdem os seus filhos consertando o filho dos outros. Agora, o grande problema hoje é que muitas pessoas, eles colocam a igreja na frente da família. Deus não te deu filho para os teus filhos morrer na perdição. Deus não te deu filho para ser escravo do diabo. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Você sabia que a maioria dos presos no Brasil veio de lar cristão? Filhos de crentes, filhos de líderes, filhos de pessoas que estavam dentro da igreja. Mas então surge uma pergunta difícil. Por que estamos vendo tantos filhos de crentes se afastando hoje? Onde foi que muita gente errou sem perceber? Nesse corte de podcast, o pastor Eliseu Almeida faz um alerta sério para pais, líderes e para todos que colocam a obra de Deus acima da própria família. O que ele falou aqui está fazendo muita gente pensar. Eu não lembro exatamente quando que foi feita essa pesquisa, mas foi feita uma pesquisa que nos presídios no Brasil, nos presídios que existem espalhados pelo Brasil, mais de 70% dos presos, eles vêm de um lar cristão. Eles são filhos de pais cristãos. E hoje a gente vê o reflexo disso porque muitas pessoas, hoje a gente percebe que tem pai que o pai ele é um pregador, um pastor, alguém que vai na igreja, e o filho está afastado. O que explica essa geração de desviados, filhos de crentes que nós temos hoje em nosso tempo atual? Meu amigo, é uma situação bem delicada, porque essa é uma realidade, mais uma triste realidade. Sim. Mais uma triste realidade, de que muitos dos nossos filhos, de crentes, eles acabam se perdendo. Sim. E é uma triste realidade que se você for buscar, a maioria desses jovens que estão em prisões, nas drogas, Sim. às vezes até no crime, na prostituição, escravizado de uma forma ou outra, não é simplesmente filho de um membro. Geralmente é filho de alguém que exercia uma liderança em algum departamento da igreja. Sim. Porque aonde que está o problema? E eu, como pastor, devo dizer isso e deixar aqui uma palavra aos nossos companheiros, pastores, obreiros, você que é líder. Peça sabedoria a Deus para conciliar trabalho, família e igreja. Família, trabalho e igreja. O problema é que as pessoas não entendem que antes de Deus instituir uma igreja, primeiro ele instituiu uma família. Antes de igreja veio família. A igreja só existe, Yang, porque existe família. Sim. Sem família não tem igreja. Não tem igreja. Agora, o grande problema hoje é que muitas pessoas, eles colocam a igreja na frente da família. Então, aí o que acontece? Muitos pais, líderes, perdem os seus filhos consertando o filho dos outros. Para o filho de outros, ele aconselha, ele abraça, ele chora. Com o filho dele, ele não tem uma palavra. Tem muitos líderes que têm a capacidade de unir casais, mas o casamento dele está destruído. Ele tem a capacidade de unir a família, a mãe que brigou com a filha, a nora que brigou com a sogra, mas a família dele está toda desunida. Aí é que entra a palavra que Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí logo a gente prega isso para o rico. Na verdade, não. O que Jesus está dizendo é para mim e para você, que somos pais, somos líderes. Você vai ganhar o mundo e vai perder a tua alma, que é a tua família, que é o bem mais precioso. Então o grande problema é esse, que as pessoas, elas esquecem da família, e isso é um problema que todos nós na liderança enfrentamos. A gente é tentado a isso, porque é tanta coisa para resolver, irmão. E hoje, Yang, a gente que está na frente de um trabalho, a maioria das pessoas entende que o pastor tem que resolver tudo. O pastor é que tem que educar o filho dele, o pastor que tem que consertar o filho dele, o pastor é que tem que chamar a atenção do filho dele, ele mesmo não. Aí alguém nos chega e fala assim: pastor, aonde eu errei? A Bíblia diz o seguinte: ensina o menino no caminho que deves andar, para que quando ele crescer, não se desviará dele. Eu ensinei meu filho na escola dominical, eu levei meu filho nos cultos de oração, eu levei meus filhos em todos os cultos,
quando ele tomou uma certa idade, ele desviou. Desviou. O que é desviar? Aí entra essa questão. Primeiro, o texto não está falando de igreja. O texto ali está falando dos caminhantes, está falando acerca dos nômades no deserto, que atravessavam o deserto até hoje. Quem vai atravessar um deserto, o nômade do deserto, o que anda pelo deserto, ele seguia pela cor da areia. Então, conforme o vento sopra, ele sabe aquele caminho para ele seguir. E aí é o que o sábio está dizendo: ensina o teu caminho, ensina o teu menino esses caminhos. Porque se ele sair fora desse caminho, ele vai se perder no deserto. E no deserto não tem casa, no deserto não tem água, no deserto não tem alimento, no deserto não tem nada. Sim. Ele vai morrer. Então ensine ele, desde pequeno, a aprender esses caminhos. Para que quando ele crescer, ele não venha sair fora. Agora, aonde a gente aplica isso na igreja? Porque eu também não vou tirar a alegria dos irmãos. Aonde nós aplicamos isso, pastor? Eu ensinei o meu filho. Eu ensinei o meu filho. Irmão, irmã, se você ensinou seu filho e ele deixou de ir à igreja, que é o que a gente chama de desviado, Sim. Não tenha problema, não tenha preocupação, continue orando pelo seu filho. Porque, Yang, como nós podemos aplicar esse texto? Ensina o caminho ao menino, ou seja, você ensinou a palavra, você ensinou o temor a Deus, você ensinou a obediência a Deus. Ele pode até deixar de ir à igreja, mas na roda de drogas, ele não vai escapar daquele caminho que está na cabeça deles. Está errado. Ele pode até ser tentado, convidado por companheiros para fazer coisa errada, mas o caminho que você ensinou quando ele era bebezinho, quando ele era menininho, dizendo assim, você está errado. Não foi isso que a tua mãe te ensinou, ele não foge do caminho. Automaticamente ele... Não tem como. Ele pode estar no ponto de droga, o caminho está na cabeça dele. Ele pode estar na prostituição, ele pode estar indo para o crime. O caminho está na cabeça dele. Ele vai aonde ele for, ele não vai conseguir se desviar do caminho. Por isso, continue orando pelo seu filho, continue intercedendo pelo seu filho, porque eu creio que Deus não te deu filho para os teus filhos morrer na perdição. Deus não te deu filho para ser escravo do diabo. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Então abençoe sua casa, abençoe seus filhos. Eles vão voltar. Eles vão ser produto, vão ser promessas, eles vão ser concretização da promessa de Deus na sua vida. Deus prometeu? Está demorando? Não esqueça que Deus trabalha no silêncio, Ele está trabalhando. Meu pastor, antes da gente encerrar, eu queria que você contasse o testemunho do Thomas e do Anthony, né? Os seus dois filhos. Meu amigo. Que são um verdadeiro milagre que Deus fez na sua vida e da sua esposa. Yang, a gente conversou um pouquinho e eu tenho uma história, né? E temos muito testemunho, nós vivemos muitos milagres. E como nós iniciamos aqui falando acerca do poder da oração. Sim. Ela faz aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a ciência não pode fazer, aquilo que os especialistas não podem fazer. A oração ela faz. Mas antes eu conheci um homem na minha infância. Eu morava num bairro muito pobre, no Rio Grande do Sul. E a gente não tinha um plano de saúde. Então, quando alguém ficava doente em casa, era a oração que resolvia, irmão. Era a oração. E havia ali um presbítero. Eu vou citar o nome dele aqui porque muito pessoal do Sul vai ouvir. Ele é vivo? Não, ele já faleceu. Já faleceu. Ele já faleceu. Mas chamava ele de pastor, mas ele era um presbítero. Gentil Moura. Era um senhor branco, alto, calmo. Eu lembro quantas vezes alguém ficava doente em casa, mas doente. E meu pai dizia, corre lá e chama o irmão Gentil para vir orar. Aí ele vinha com a bibliazinha debaixo do braço, vidrinho de óleo. Ele chegava na casa, tá tudo bem por aqui? Eita. Aí lá alguém em cima da cama queimando em febre. E ele começava a conversar. Ele não orava. Ele conversava. Como Jesus é bom. Como Jesus é maravilhoso. Quantos milagres Jesus tem feito. E tirava o óleo e ungia. E continuava. Não temos com o que pagar o que ele tem feito. 5 minutos ele ali, a pessoa levantava, estava curada, a febre ia embora, a doença desaparecia. E não foi uma nem 2 vezes.
poder da comunhão na oração. E quem ora escondido não precisa nem se manifestar em público. Só se revela o que ele já recebeu lá. No secreto. Por isso que Jesus diz no teu quarto, fecha a porta. Não precisa fazer escagalhaço, não precisa bater o pé, rodopiar e tal. Quem ora no secreto tem comunhão e ela é exposta publicamente. Palavras fortes, e que fazem a gente parar para pensar. Será que hoje muitas famílias estão se perdendo porque colocaram tantas coisas na frente daquilo que Deus instituiu primeiro, que é a família? O alerta que o pastor deixou serve não só para líderes, mas para todos nós. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que realmente estamos vivendo uma geração de filhos de crentes afastados? E na sua opinião, qual é o maior motivo disso estar acontecendo hoje? Deixe aqui nos comentários, porque eu quero ler o que você pensa sobre esse assunto. E se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem.